Paulo e Silas na prisão. Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 16 ao 40. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens são judeus, e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo, e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levou-os para fora, e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer: "Soltai aqueles homens." E o carcereiro transmitiu a Paulo estas palavras, dizendo: "Os magistrados mandaram que fosseis soltos. Agora, pois, saí e ide em paz." Mas Paulo respondeu-lhes: "Açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? De modo nenhum será assim, mas venham eles mesmos, e nos tirem." O apóstolo Paulo estava na segunda viagem missionária, e passando pela Frígia, e pela província da Galácia, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, pretendiam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Durante a noite Paulo teve uma visão que o direcionava a pregar o Evangelho na Macedônia. Estava sendo direcionado pelo Espírito Santo, seguindo a vontade de Deus. Teve uma visão de um varão macedônio que lhe dizia: "Passa a Macedônia, e nos ajuda." A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus é soberano, Deus é bom e justo, conhece tudo e todos, as intenções, as motivações, os corações, as necessidades, as urgências, de cada um. Quem tem o coração receptivo a Deus sabe o que vai acontecer. Tinha pessoas precisando da misericórdia de Deus, precisando conhecer a Jesus, ser libertas, salvas naquele lugar. Paulo e seus companheiros estavam em viagem missionária, pregando o Evangelho, fazer Jesus conhecido por todos, e aqueles que quiserem, recebam Jesus. Em Filipos, na Macedônia, iriam ganhar Lídia e sua família para Jesus, também uma mulher escrava do homem, e do inimiga da nossa alma, duplamente subjugada, e a ser liberta do espírito imundo da adivinhação. O carcereiro e sua família receberiam Jesus, seriam convertidos. A semente do Evangelho foi plantada naquele lugar, e deu frutos.
Filipos era a primeira cidade desta parte da Macedônia. Filipos era uma das principais cidades da Macedônia, tendo recebido esse nome em homenagem a Felipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. A cidade se tornou parte do Império Romano, tendo se tornado colônia romana. Não havia uma sinagoga em Filipos. Para que uma sinagoga fosse estabelecida em uma localidade era necessário um número mínimo de judeus, pelo menos 10 judeus adultos. Como não havia uma sinagoga em Filipos, Paulo e seus cooperadores deixaram a cidade e foram para orar à beira de um rio no dia de sábado, lugar de reunião de oração para os judeus daquele lugar. Encontraram algumas mulheres que estavam reunidas lá, e aproveitaram e começaram a falar com aquelas mulheres para pregar. Uma das que ouviam a palavra era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, uma comerciante de produtos de luxo, vendedora de púrpura, tintura têxtil cor púrpura extraída de um molusco marinho, usada para tingir tecidos, um artigo de luxo muito caro na época. Era uma mulher rica. Ela morava em Tiatira, cidade da Ásia Menor, conhecida por suas tinturas de púrpura. O Senhor abriu o coração dela para a mensagem de Paulo. Lida e sua família que estavam na beira desse rio foram batizados. Atos capítulo 16 versículo 15, ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Insistiu Paulo e seus companheiros, para se hospedarem na casa dela, contribuindo em favor do reino de Deus. Em um outro dia, indo para o lugar de oração, encontraram com uma escrava que tinha um espírito de adivinhação, que dava muito lucro para os seus donos. Aquela mulher era mantida como escrava, não dispunha de sua vida. Situação semelhante é vivida por tantas outras mulheres, nas mais diferentes realidades, pessoas que, de muitas formas, vivem submetidas à vontade de outros. A mulher escrava duplamente explorada, por ser escrava e por ter o espírito de adivinhação, escrava de homens e escrava do inimigo espiritual. Essa moça seguia a Paulo e seus companheiros gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Paulo ficou indignado e expulsou o espírito. Aquela mulher estava chamando muito a atenção para Paulo e Silas, colocando-os em evidência. A insistência daquele espírito em seguir os apóstolos era causar o aprisionamento deles, parando eles. Impedindo de ganharem vidas, Deus transformou aquela adversidade que era para o mal em bem. Havia um propósito maior no sofrimento e prisão de Paulo e Silas: salvação, libertação. Seria bem lá na prisão que alguém iria ser liberto. Por isso Deus permitiu. A mulher estava dizendo quem eram e o que estavam fazendo. O espírito imundo queria tirar Paulo dos propósitos de Deus, impedir os propósitos de Deus naquele lugar. Era um território gentil, os judeus não eram bem aceitos. Por isso os acusadores já disseram que eram judeus. Filipos foi uma cidade importante do Império Romano, era localizada no leste da antiga província da Macedônia, segundo o registro resultante das escavações arqueológicas no local da cidade de Filipos. Era uma cidade idólatra com vários deuses gregos e romanos, além de várias divindades, como Baal e Astarote e outros. Por não haver muitos judeus na cidade, não havia sinagoga judaica. Uma vez liberta daquele espírito, a mulher não poderia dar mais lucro provenientes da adivinhação. Os donos daquela escrava, quando perceberam que tinham perdido uma fonte de lucro, ficaram revoltados, com grande ira contra Paulo e Silas. Os senhores da escrava, que a exploravam com suas adivinhações, agarram e arrastam Paulo e Silas, e os levaram até a praça principal, onde os magistrados, as autoridades que representavam Roma, realizavam audiências. E, apresentando-os aos magistrados, disseram que eles eram judeus, e estavam perturbando a ordem pública da cidade, acusando-os de propagarem costumes que não era lícito receber nem praticar. Mentiram a respeito de Paulo e Silas. Com esta manipulação, uma multidão se levantou unida para atacar, ficar contra eles, e os magistrados rasgaram as vestes dos dois, e mandaram açoitá-los com varas. Foram maltratados, apanharam, depois de serem humilhados e açoitados, foram lançados na prisão, aos cuidados de um carcereiro que havia recebido ordem de os vigiar.
Paulo e Silas foram parar na prisão não por fazer o mal, mas por fazer o bem, por causa de uma libertação, por ter ajudado aquela mulher, ter expulsado o demônio da escrava. Tem gente tendo lucro com a mentira, se beneficiando, não quer que a verdade apareça, para continuar se beneficiando, lucrando com a mentira. Aqueles que estavam tendo vantagem com a situação daquela mulher, queriam que o inimigo da alma ficasse para continuar tendo lucro, benefício, se voltem contra Paulo, colocam ele em uma situação constrangedora, humilhante, culpam eles daquilo que não fizeram publicamente, feriram a dignidade, a honra, o corpo, foram presos, além de encarcerados com pés presos em um tronco, a vergonha é pública. Aproveitar-se de algo, ou de uma situação, manipular em benefício próprio. Procura convencer o outro de outra realidade para benefício próprio, utiliza palavras, para esconder as verdadeiras intenções, para distorcer a realidade, os fatos, ou falar só a parte de uma história que lhe convém e inventar, mentir, caluniar. Com gestos ou simulação de sentimentos para influenciar outra pessoa, jogar a culpa no outro, colocar pessoas contra, fazer o outro, se sentir culpado aproveitam, que não se vingam para maltratar mais. Um manipulador pode provocar uma pessoa não apenas para seu benefício, mas também para satisfazer o seu ego, sentir poder imediato, vaidade se julgando superior na sua suposta esperteza, vaidade na inteligência para fazer o mal, vaidade por não ser descoberto, vaidade em conseguir os seus objetivos malignos, vaidade pela capacidade de fazer o outro sofrer, ou apenas se divertir um pouco, com mentiras, desrespeito, provocações infundadas. Faz a pessoa passar vergonha daquilo que nem fez, constranger em público, desmerecer, humilhar a pessoa em público. O manipulador faz o mal e fala que a outra pessoa que está fazendo a pessoa se passar por culpada, querendo fazer a pessoa se sentir mal, culpando daquilo que não fez. Quem fazer o outro sofrer, de várias maneiras. O mal que ele faz fala, que a outra pessoa que está fazendo, ainda acusa a pessoa de ser muito má, daquilo que ele é que está fazendo, começa a gritar as mentiras, para quem ouvir pense que é verdade, cria situações premeditadas para a mentira se passe por verdade. Fazendo tudo para causar o sofrimento, dor do outro, perseguindo, manipulando, mentindo, enganando, para fazer com que o outro se sinta inferior, incapaz, baixar a autoestima, envergonhar, humilhar. Tem que encarar os comentários, as pessoas, a sociedade. Talvez tenha abraçado a causa de uma pessoa atormentada, por ter ajudado, intercedido em benefício de alguém, feito oração, jejum, campanha, para ser liberta, e o inimigo da nossa alma não gostou e se voltou contra você, e essa pessoa se voltou contra você também, e as pessoas que estão tendo vantagem com essa situação também, levam outras pessoas a ficarem contra também. Está sendo maltratando, envergonhando, humilhando, difamando, falando coisas que não fez, machucando, ferindo, está aprisionada em uma situação muito difícil, parada no mesmo lugar, aprisionado no mesmo lugar, não consegue sair, não vê saída, está como o errado da história, pagando um preço alto. Pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. E esta atitude dele servia de testemunho aos outros presos, que se encontravam naquele cárcere, dando bom testemunho aos que os servavam, ouvindo os louvores e as orações. Meia-noite, ou seja, no momento de intensas trevas, perto do fim, quando se pensa que não tem mais jeito, eles oravam e adoravam. Era meia-noite e só havia trevas, não dava para ver nada. Na prisão, os Paulo e Silas estavam feridos, com dor, estavam presos com o tronco nos pés, sentindo dores do acoite, dor na alma, humilhação, vergonha. Depois da meia-noite começa um novo dia, o sol da justiça brilhará. Deus manda terremoto, enquanto oravam e adoravam, Deus mandou um terremoto, que abalou as estruturas, Deus manifesta sua glória, até quem não cria passou a crer. Estavam sendo guardados por um carcereiro, que tinha responsabilidade de fazê-los ficar presos conforme determinado pelas autoridades superiores. Uma prisão tem várias portas, uma após a outra, para impedir que os prisioneiros fujam facilmente. Caso consigam abrir uma porta, ainda ficam faltando outras.
Todas estavam bem trancadas e conferidas pelo carcereiro, mas se abriram de uma vez. Assim, tem pessoas que tentam impedir de qualquer jeito a vitória de outras pessoas, fechando portas, mentindo, enganando, criando situações para não ver a outra pessoa sair daquela situação, querendo ver a pessoa na dor, presa, parada no mesmo lugar, no lugar de derrota, de vergonha, de humilhação, de sofrimento, ficar sem saída, querendo manter a pessoa naquela situação. O carcereiro acordou com o barulho do terremoto e viu as portas da prisão abertas. O terremoto aconteceu para abrir as cadeias, as portas, para libertar o carcereiro. O carcereiro dormia, então houve um grande terremoto, os alicerces da prisão se moveram, as portas se abriram e as correntes se quebraram. O terremoto era um sinal da ação poderosa de Deus. Quando este terremoto aconteceu, sacudiu tudo, abalou as estruturas da prisão da alma e do corpo, quebrou todas as cadeias, as correntes. O carcereiro acordou na hora. Ele acordou do sono espiritual. A estrutura do carcereiro também foi abalada. O carcereiro chegou a pensar que todos já tivessem fugido. Então, aquele homem, que sabia que ia pagar com a própria vida pela fuga dos presos, e colocaria a vida da família em risco, decide se matar, e chega a puxar espada, Paulo dizer em voz alta, para que ele não faça aquilo. O terremoto mandado por Deus, atingiu somente o alvo que ele predeterminou, salvação. Todos naquela prisão ficaram impactados com a presença de Deus naquele lugar. Aqueles presos ficaram tão impactados com aquele momento que nenhum deles fugiu, não tiveram coragem, temeram. Mas o carcereiro quis mais, quis a salvação. Pergunta o que deveria fazer para ser salvo. Somente a ele sentiu os efeitos e os resultados dos abalos sísmicos espirituais. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles, prontamente lhe afirmaram: Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os de tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa, repetindo, e lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa, e lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. E ele, que já tinha ouvido a mensagem através das orações e canções de Paulo e Silas, viram o poder de Deus. O pós-terremoto espiritual é maravilhoso. Paulo e Silas anunciaram a mensagem de salvação para o carcereiro que creu, e anunciou à família do carcereiro que também aceitaram, receberam. Paulo e Silas alcançaram todos da casa, da família do carcereiro, e o carcereiro. Todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todas as nossas melhores ações são como trapos sujos diante de Deus, do caráter de Deus, da santidade de Deus. Só quem salva é Jesus, pela graça, misericórdia, mas temos que receber Jesus, seguir a Jesus, permanecer, obedecer, temer, vigiar, orar, tem que preparar. Não dá para aceitar a Jesus por outra pessoa, ela que tem que aceitar, receber. Não dá para obedecer por outra pessoa, não dá para seguir Jesus por outra pessoa. A oração de outros nos ajuda, mas não é suficiente para nos salvar. Deus quer salvar a todos, mas nem todos recebem Jesus. Efésios capítulo 2 versículos do 8 ao 10. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras, que Ele já havia preparado para nós. Lucas capítulo 16 versículo 6. A lei de Moisés, e os ensinamentos dos profetas, duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada, e cada um se esforça para entrar nele, e cada um se esforça para entrar nele, e cada um se esforça para entrar nele. Romanos capítulo 14 versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Lucas capítulo 17 versículos do 34 ao 37, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, e outro será deixado, duas estarão juntas, moendo, uma será tomada, e outra será deixada, dois estarão no campo, um será tomado, e o outro será deixado.
Se ambos dormem na mesma cama, é uma família, ou um casal na vinda do Senhor Jesus, nem todos irão ser salvos, mesmo estando juntos, mesmo sendo da mesma família. Parábola das 5 virgens loucas, e as 5 prudentes. Só as 5 prudentes, que estavam preparadas, foram encontrar com o noivo, ou seja, com Jesus, foram salvas, as 5 loucas não foram. Assim como Lídia se converteu, recebeu a palavra, e toda a sua família também recebeu a palavra, e se converteram. Em Atos capítulo 16 versículo 15, foi batizada, ela e a sua casa. A palavra de Deus foi pregada ao carcereiro, e a todos de sua casa. Após isso, todos eles creram. O carcereiro recebeu Jesus e toda a sua família também recebeu. Naquela mesma hora o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Levou Paulo e Silas para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e, com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. O que é necessário para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os de tua casa. Fala para crer no Senhor Jesus. Para ser salvo é necessário crer no Senhor, então quem crê será salvo, tanto ele como os da casa, se crerem. Se eu crer no Senhor, eu serei salva, e se minha família crer no Senhor, a minha casa também será salva. Toda pessoa que recebeu a Jesus, quer que a sua família também seja salva. Cada um, individualmente, deverá buscar e aceitar Jesus, e andar nos caminhos de Jesus. Assim, esse texto não pode ser compreendido como sendo uma promessa de que Deus salva todos os familiares daqueles que creem, seguem, perseveram em Jesus. Eles também precisaram escolher a Jesus, receber a Jesus, seguir, perseverar. João capítulo 3 versículos 17 e 18, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Mateus capítulo 10 versículo 34, Jesus disse: Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Espada corta, divide, separa o bem do mal, a espada separa os que são dele, e os que não são, divide, ou seja, aqueles que escolhem a Jesus, e os que escolhem o diabo, separa aquele que serve, daquele que não serve a Deus, portanto divide família. Deus é poderoso para abrir as portas, libertar de situações nos momentos mais difíceis e críticos da nossa existência, inclusive em momentos de prisão. Por serem cidadãos romanos, Paulo e Silas tiveram os seus direitos lesados, foram humilhados publicamente através dos açoites e presos injustamente, sem ter havido um processo formal contra eles. Depois as autoridades romanas quiseram soltá-los, mas eles não aceitaram serem soltos, sem que houvesse desculpas formais. Foi difícil, mas veio a vitória. Quem prendeu teve que soltar, mostrou quem estava errado, e pedido desculpas formal. Se a vergonha foi pública, o pedido de desculpa também. Certas atitudes de outras pessoas podem ferir nossos direitos, nos humilhar publicamente, e até nos prender por determinados períodos a uma situação difícil, dolorida, triste, vergonhosa, humilhante. Mas existe um Deus que pode nos libertar, pode mandar um terremoto, sacudir tudo. Devemos buscar ao Senhor, orar, adorar, obedecer. Glórias a Deus. Aleluias. Vergonhosa, humilhante. Mas existe um Deus que pode nos libertar, pode mandar um terremoto, sacudir tudo. Devemos buscar ao Senhor, orar, adorar, obedecer. Glórias a Deus. Aleluias.